Prezados irmãos, uma boa noite a todos. Mais uma vez, estamos aqui reunidos para falar um pouco sobre o Evangelho de Jesus, que nos fortalece para a nossa caminhada do dia a dia. Iniciando o estudo da noite de hoje, nós vamos então fazer a prece, rogando a Jesus, a espiritualidade superior, o amparo para cada um de nós. Fechemos então os nossos olhos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo mais uma vez pela oportunidade de aqui estarmos reunidos, em nome de Jesus, da nossa Mãe Maria Santíssima, em nome dos benfeitores espirituais, para que possamos, Senhor, com os aprendizados desta noite, sairmos mais fortalecidos, para enfrentarmos o dia a dia, seja na família, no trabalho, na sociedade, onde quer que estejamos. Amado Mestre Jesus, abençoa todas as famílias da nossa cidade, todas as famílias do mundo inteiro, e que as suas bênçãos, Senhor, possam ser derramadas sobre cada lar, sobre cada família, onde quer que seja. Com esta prece, Senhor, agradecemos então o amparo de Jesus e dos benfeitores espirituais, para que possamos sair daqui bem melhores do que quando chegamos. Amado Mestre, mais uma vez muito obrigada, hoje e por todo o sempre, que assim seja. Iniciando o nosso estudo, que vamos falar sobre a parábola da casa. Eu gostaria de primeiro chamar a atenção, né, para os objetivos desse estudo, que é mais uma vez levar-nos a refletir sobre os ensinamentos do Mestre e, acima de tudo, viver estes ensinamentos. O nosso objetivo é analisar, à luz da doutrina espírita, o simbolismo da casa construída sobre a rocha, que está lá em Mateus 7, 24, 27, e em Lucas 6, 46 a 49. E um outro objetivo também de grande importância, né, é esclarecer porque todas as pessoas podem e devem colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Tudo isso vai depender o quê? Da nossa disciplina, né? Do nosso esforço, da nossa boa vontade e também do nosso bom ânimo. Como nós vamos fazer o estudo da parábola, eu gostaria de primeiro falar sobre o que é uma parábola, né? Então, é uma pequena narrativa que usa alegorias para transmitir uma lição moral ou um ensinamento. As parábolas, elas são muito comuns na literatura oriental e consistem
em histórias que pretendem trazer algum ensinamento de vida. Possuem simbolismo, onde cada elemento da história tem um significado. Algumas das parábolas mais famosas são as parábolas bíblicas, né? As parábolas de Jesus, que eram histórias com elementos comuns da cultura daquela época, não é? Daquele tempo, que tinham como objetivo ensinar coisas sobre o reino de Deus. As mais conhecidas são as parábolas do filho pródigo, a parábola dos talentos, do semeador, do trigo e do joio. Além dessas, nós temos, né, tantas outras parábolas também. E para a gente poder situar melhor e passarmos para os comentários da parábola, eu vou primeiro fazer a leitura da parábola da casa, anotada por Lucas, e em seguida anotada por Mateus. Em Lucas: qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a areia, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Agora a parábola anotada por Mateus. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então vamos agora aos comentários da parábola com base no texto de Lucas. Porque como vocês ouviram, né, as parábolas são bem parecidas. Né, são bem parecidas. Muda uma ou outra expressão, uma ou outra palavra, mas a essência do texto, o teor do texto é o mesmo. Na primeira parte diz assim: aqueles que ouvem a palavra de Jesus, quer diretamente quando ele estava encarnado, quer indiretamente lendo os textos do Evangelho, e a praticam, se assemelham ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. Então, qual é aí a simbologia da palavra casa? Representa a própria vida, quer dizer, o homem edificou a própria vida de forma prudente, ele foi cauteloso, né? Ele foi cauteloso. Na sequência, nós temos: e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. Qual o significado deste versículo aí da parábola?
O que ele traz para nós de essencial quando nós falamos, né? Cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. Então, a gente vê que o significado aí é o quê? O conhecimento da vida universal e da verdade interior, da autotransformação que permite ao ser espiritual superar a vida superficial e viver de forma profunda. É isso que Jesus espera de nós, né? Que assimilemos esses ensinamentos para que possamos senti-los, vivenciá-los, para que a gente possa viver de forma profunda. Diante de uma sociedade como a nossa, né, que cultua a superficialidade como estilo de vida, a que somos convidados? Somos convidados a edificar a nossa casa, a nossa vida, cavando e abrindo bem fundo, de modo a nos aprofundar nos valores da vida. Então, os valores que a vida nos impõe são justamente esses valores que vão nos tornar pessoas melhores, né? E quando falamos dessa casa que é a nossa própria vida, ela representa a nossa vida íntima, a nossa vida espiritual, né? Então, aí, a nossa casa na esfera íntima aí é a nossa capacidade de edificar, de nos edificarmos, né? Os ensinamentos de Jesus através da fé, através da nossa fé. É nos fortalecermos através da fé, né? Através do aprendizado e da prática dos ensinamentos do Cristo. Edificar essa casa ainda sobre a rocha significa ser um discípulo que ouve e coloca em prática o que aprendeu, né? E aquele que aprendeu e que não age com imprudência e nem com superficialidade. Por isso, é necessário que sejamos obedientes a essas leis, as leis divinas, né? Porque a obediência é um fundamento sólido para que se possa resistir às tempestades da vida, né? Às adversidades, não é isso? E é importante observarmos que na parábola Jesus utiliza aí os elementos da natureza. Ele fala da chuva, fala dos ventos, fala dos rios, fala da enchente, né? Que vieram com muita força, que vieram muito fortes e derrubaram e não derrubaram a casa que estava fundada sobre a rocha, mas aquela que estava fundada, que foi construída, que foi edificada sobre a areia, que não teve uma base sólida, ela ruiu, ela caiu. E a queda foi muito grande. Então, quando nós falamos essa queda aí, não é que a casa caiu, mas é a nossa queda. É a nossa ruína também, né? A nossa ruína interior, porque a gente ouviu esses ensinamentos, mas não prestou atenção, né? Na mensagem de Jesus. Nós não observamos bem qual era a mensagem que chegava até nós. E é importante ainda a gente lembrar, né, que o apóstolo Tiago, ele nos orienta sobre a vivência desta mensagem, né?
E quando ele diz assim, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvistes, enganando-vos com falsos discursos. Né? Tá lá em Tiago 1, no item 22. Então, esse apóstolo, né, nos recomenda aí, sede cumpridores da palavra, né, que você ouviu, que você observou, né, que você assimilou, para que você pudesse viver esse ensinamento, não enganando a si mesmo. Né? Não enganando a si mesmo, nem enganando os outros. Tá? Na sequência, a rocha já simboliza aí para nós algo sólido, né? A rocha representa para nós aí algo sólido, como a verdade universal revelada pelos espíritos críticos e pelos espíritos crísticos, desculpem, e espíritos superiores, né? É uma verdade imutável e cósmica, válida para todos os tempos e todos os povos da Terra e de outros planetas também, pois é somente uma explicação de como funcionam as leis divinas naturais, que são universais. Já dissemos também que todos os espíritos as trazem gravadas na consciência, conforme nos ensinam, né? Allan Kardec, né? Nos ensinam Allan Kardec nas questões 621 e 621A de O Livro dos Espíritos, quando ele pergunta aos espíritos: onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos respondem: na consciência. Né? Então está gravada na consciência de cada um de nós. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Né? Qual a necessidade de ser revelada? De Jesus estar novamente trazendo para nós isso aí? Ou através dos estudos, através da obra, né, da codificação, o Livro dos Espíritos? Por que Allan Kardec, né, traz para a gente, através da orientação dos espíritos, a necessidade de ser revelada esta verdade? Então os espíritos respondem: ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus lhe fosse lembrada. Então foi por isso que Jesus, como enviado de Deus, veio trazendo para nós, veio nos lembrar desta mensagem, né? E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Né? Então, o que representa aí a rocha para nós? Né? Então, essa rocha aí, como nós já vimos lá atrás, a rocha ela simboliza algo sólido, é a verdade universal. Como representa também Jesus, né? Jesus, para muitos de nós, ele é a rocha. É nele que nós buscamos força, né, para nós passarmos pelas nossas adversidades no dia a dia. Então, nessa passagem aí, né, o que Jesus quis dizer com enchente, batendo com ímpeto a corrente? Né? Aqui nós temos a simbologia das provações e das expiações.
geradora das várias experiências desafio a que somos convidados, com o fim de as transformar em experiências aprendizado. Então a gente vê, né, que diante dos reveses, diante das dificuldades no dia a dia, nós vamos nos fortalecendo, nós vamos entrando em sintonia, né, com o universo, vamos entrando em sintonia com Jesus, para que nós possamos nos sentir como esta rocha. Não é isso? Né? E diante desses reveses, dessas dificuldades, são oportunidades que a gente tem de aprender, né? De tirar daí uma lição. É o que nós chamamos de experiências aprendizado. Não é isso? Então, a pessoa que vive buscando conhecer-se, conhecer a si mesma e conhecer as leis divinas que traz na própria consciência, adquire uma fé inabalável, a fé convicta, porque conhece os motivos pelos quais está passando pelas experiências de desafio e as transforma naturalmente em experiências aprendizado, tornando o jugo de sua vida mais suave e o fardo mais leve, né? Seja numa expiação ou seja numa provação. Então, aquele que tem fé, né? Essa fé não diante das adversidades, ela não vai ser abalada, não, né? Pois desenvolveu o seu nível de saber, o seu nível de sentir e vivenciar, né? O momento de buscar tanto a verdade universal, apreendendo o sentido das leis divinas, né? Que traz para nós essa verdade interior, para poder sentir e vivenciar essas leis em si mesmas, né? Então a gente precisa fazer esse movimento de buscar tanto a verdade universal, aprendendo o sentido das leis divinas, né? Para poder sentir e vivenciar essas leis em si mesmas. E essas experiências, dádivas da vida que Deus nos oferece, não para que soframos, mas para que espiemos ou provemos a nossa fé. Então é para isso, para a gente provar a nossa fé, para a gente provar a nossa fé. Tem uma outra passagem aqui também, quando Jesus fala ainda sobre a edificação da rocha, né? Da casa sobre a rocha, em que diz assim: qualquer um que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, representa a vontade de transformar em uma pessoa de bem. É o primeiro passo. E em continuidade é necessário vivenciar esse propósito. No livro Pão Nosso, né? No livro Pão Nosso, na leitura 61, psicografado pelo Chico, através do espírito de Emmanuel, tem uma leitura maravilhosa que fala justamente sobre isso, em que Jesus nos recomenda: regozijai-vos, ou melhor, desculpem, está lá em Filipenses, né?
essa mensagem com o título de O Homem com Jesus. Quer dizer, o homem no sentido universal. Cada um de nós, quando estamos em sintonia com Jesus, não é? Nós nos tornamos pessoas mais felizes, pessoas mais alegres, né? E lá no iniciozinho da parábola, anotada, né, pelos filipenses, está assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Quer dizer, seja feliz sempre, né? Então, a mensagem é: com Jesus, ergue-se o homem das trevas para a luz. Ele, Jesus, nos tira da inércia para a ação, né? Vamos sair do nosso comodismo, da inércia, né? E vamos para a ação. Esse é o movimento que cada um de nós devemos fazer, precisamos fazer, para que a gente evolua, para que a gente cresça, não é? É o que Jesus nos recomenda. Regozijai-vos sempre, estejais sempre alegres. Ele nos tira da ignorância para a sabedoria. Nós vamos adquirindo, à medida que nós vamos conhecendo o Evangelho de Jesus, que nós vamos buscando conhecer a nossa essência, que é a nossa essência divina, né? Nós vamos, através do conhecimento, nós vamos nos transformando, né? É a busca aí do autoconhecimento. Então, à medida que eu vou estudando, que eu vou aprendendo, que eu vou conhecendo o Evangelho de Jesus, eu vou me tornando uma pessoa melhor. Nós saímos da força ao direito. Então, em vez de nós agirmos no dia a dia com truculência, com violência, usando a força, nós vamos passar a observar melhor as leis divinas, né? Até que ponto, né, vai o nosso direito e o nosso dever? Nós vamos sair da violência para o entendimento, da tirania para a compaixão, né? Diante das situações no dia a dia, né? Nós vamos então nos compadecer, ter um pouco mais de amor, de respeito para com o próximo. Nós vamos sair do ódio para o amor. Se vamos gastar tanta energia com o ódio, por que não somarmos estas energias, né, e transformá-las em amor? Lembrando que o amor é a lei maior do universo. É o primeiro ensinamento que Deus deixa para cada um de nós, que Deus trouxe para cada um de nós, que é a lei de amor. Por isso ele nos recomenda: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E temos ainda uma outra: amai-vos e instruí-vos. Jesus nos recomenda: amai-vos e instruí-vos. Então, o amor, ele é necessário. Ele está relacionado ao sentimento e a instrução está relacionada ao intelecto. Mas para que nós evoluamos, para que a gente alcance a nossa sublimação, a nossa evolução, é necessário que busquemos a instrução. Sair da aflição para o contentamento. Então,
em momentos, às vezes, de desespero, diante, né, das lutas do dia a dia, o desespero, ele não nos ajuda em nada. Ele apenas acaba nos atrapalhando ainda mais, né? A gente não tem noção do que vai acontecer com a gente sem a presença de Jesus na nossa vida, né? Então a gente vê aí que nessa lição 61, né, do livro Pão Nosso, a gente vê aí que Jesus é constante na nossa vida, que Jesus ele é surpreendente, como que ele atua na nossa vida assim silenciosamente. Às vezes a gente desespera, mas quando a gente desespera, a gente sabe que a gente perde a razão, né? Por isso, então, meus irmãos, sejamos mais calmos, mais mansos, mais serenos, tenhamos mais fé, não é? E, para isso, vamos sempre dar graças a Deus por tudo que nos acontece no dia a dia, em todo instante da nossa vida. E para isso é necessário, é preciso vivenciar esta verdade, né? Que é saber, sentir e vivenciar. O nosso maior desafio é esse, né? Porque, como nós sabemos, o Sermão da Montanha, né, trazido por Jesus para nós, ele é a maior declaração de amor que a humanidade recebeu ao longo das eras. Tanto o conteúdo, quanto a forma, como a estrutura dessa carta magna do bem são perfeitos, são irretocáveis. E é importante lembrar ainda que Mahatma Gandhi, né, todos conhecem, não é? Ele foi capaz de dizer que se fossem perdidos todos os textos sacros da humanidade e só salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Então vemos aí nessa passagem, né, que mais uma vez os grandes luminares da humanidade, né, eles são assim imperativos conosco, mostrando que o amor, né, é o elemento primordial para a nossa convivência em sociedade, para o nosso relacionamento na família, no trabalho, onde quer que estejamos, né? Onde quer que estejamos. Porque somente através dessa boa convivência, desse bom relacionamento, né, é que nós possamos realmente, né, edificar a nossa casa de modo seguro e adequado. E é a meta do nosso progresso espiritual. E para que esta solidez seja alcançada, nós necessitamos de componentes selecionados, precisamos de disposição para o trabalho,
perseverança e um projeto bem definido. Esta passagem aqui eu achei muito interessante, que foi retirada daquele livro Luz Imperecível, que foi coordenado pelo estudioso Honório Onofre de Abreu, quando ele nos recomenda, né, esse projeto, né, esse projeto divino que nós temos que elaborar, né, que nós temos que elaborar e que ele seja bem definido na nossa vida. E a gente lembra ainda com essa passagem aqui do Honório Abreu, uma fala do Raul Teixeira, em que ele diz o seguinte, que a doutrina espírita ela é para aqueles que são fortes, porque é necessário que a gente tenha disciplina, é necessário que tenhamos esforço, boa vontade, que tenhamos bom ânimo para levar o nosso projeto adiante, esse projeto divino, essa edificação da casa em nós, essa edificação da casa em nós, tá? E temos ainda aqui, eu gostaria de acrescentar algo mais, né, mostrando que é necessário que a gente tenha equilíbrio, né? Que a gente tenha esse equilíbrio diante da vida, diante das situações da vida, né? Tá? E quando nós falamos, né, dessa transformação, dessa mudança, dessa transformação íntima, dessa mudança interior, que cada um de nós precisamos fazer em nós, porque nós sabemos que a nossa caminhada, ela é longa, mas a nossa meta é essa, alcançar a perfeição relativa, né? Por isso que nós precisamos de ter o quê? Esse projeto divino, né? Esse projeto divino tão bem definido. Temos que ter perseverança, né? E um outro ponto importante ainda, quando nós falamos dessa mudança, da transformação, é só mesmo para estar lembrando que, assistindo a um vídeo da Ana Patrícia Chagas, em que ela fala sobre o preço da mudança, na verdade, toda e qualquer mudança, ela vai exigir de nós um esforço muito grande, né? Vai exigir de nós um esforço, vai exigir de nós boa vontade, vai exigir estudo, vai exigir de nós o estudo, porque não basta a gente ouvir as palavras, é necessário que aprendamos esses ensinamentos para que a gente coloque em prática. Então ela nos diz o seguinte, né, que as mudanças, que são as mudanças que nos ajudam na nossa transformação. Mas para isso é necessário, né, que, como temos que pagar pelo preço, é necessário esse nosso esforço. E que esse esforço vai nos levar, vai cobrar de nós um preço, né? Que é esse preço da mudança. Que toda mudança ocorre, ela se faz em nós através do amor ou pelo amor, ela se faz pela dor e se faz também pela lei do ritmo. Quer dizer, você tem a escolha, ou pelo amor ou pela dor, ou você vai através
da lei do ritmo, quer dizer, você vai de qualquer maneira, né? A gente vai de qualquer maneira. Então a gente vê as coisas acontecendo hoje em dia, como nós percebemos aí diante dessa pandemia, né? Quantos hábitos nós estamos precisando mudar, né? Hábitos sociais, hábitos na família, hábitos no trabalho. Então nós estamos tendo que mudar pelo amor a nós, pelo amor ao próximo, né? Pelo amor ao próximo, pelo amor ao outro. Ou então nós seremos levados, empurrados pelas mortes coletivas, que é o que a gente está vendo aí na nossa sociedade, né? Assistindo a uma entrevista na segunda-feira de uma médica e professora, ou melhor, pesquisadora. Ela é médica, ela é pesquisadora da Fiocruz. Então, ela até fez um comentário muito importante relacionado às festas que foram realizadas no Rio, em São Paulo, onde a maioria dos jovens se encontravam em festas, em bares e até mesmo andando pelas ruas, todos aglomerados, né? Sem assim nenhum cuidado, sem o uso de máscaras, né? Todo mundo embolado, uma vez que já foi determinado, né? Pela organização, pelas organizações de saúde do nosso país, todo esse cuidado que a gente precisa ter. Então, o que a gente percebe aí é o desrespeito a essas leis. É o desrespeito a essas leis. As pessoas estão ouvindo, mas não estão assimilando, não estão tomando o cuidado necessário. E por isso nós estamos vendo aí, né, que num primeiro momento, quando o grupo de risco eram as pessoas com mais idade, né, as pessoas com complicações de saúde, que eram o quadro de risco. Mas a gente está vendo que no decorrer, né, que no decorrer do tempo, não só pessoas idosas, mas como também jovens, né, grande número de jovens, até mesmo de crianças e bebês, já perderam a vida com esse vírus invisível que está aí, destruindo vidas, trazendo tantas dores para todos nós, e principalmente para a família daqueles, né, que perderam entes queridos, pessoas que estavam aí saudáveis, de forma tão abrupta, né? Então tenhamos, meus irmãos, um pouco mais de disciplina, um pouco mais de consciência. Vamos procurar ouvir mais, né? Vamos procurar ouvir mais e assimilar aquilo que a gente sabe que vai ser bom para nós, que vai ser positivo na nossa vida e na vida do próximo. E estamos chegando, né, ao final do nosso estudo, e eu pediria, né, mais uma vez, né, a Deus e a Jesus, que possa tocar mais a nossa mente, a mente dos jovens, os corações de toda a humanidade, né? Para que possamos passar por esses momentos com mais tranquilidade, com mais serenidade,
para que possamos alcançar aí, não é? O êxito, o sucesso que cada um de nós precisamos, que é a nossa meta principal, que é a nossa sublimação, a nossa melhoria íntima, a nossa sublimação, a nossa melhoria íntima, tá? Então, nesse momento agora, vamos mais uma vez elevar o nosso pensamento a Deus, né? E vamos fazer aqui a prece final, agradecendo a Deus por esse momento, por essa oportunidade, né? E que cada um de nós, em nossos lares, possamos continuar fazendo a nossa parte, fazendo o evangelho no lar, tendo todos os cuidados necessários, tá? Então, fechemos os nossos olhos e vamos à prece final. Senhor, agradecemos a luz e agradecemos a sombra. Sempre que a sombra nos impulsione a fazer mais luz, e agradecemos o clima da harmonia que nos tranquiliza a estrada, tanto quanto a tempestade de incompreensão. Toda vez que a incompreensão nos auxilia a descobrir a necessidade da concórdia, reunindo-nos os esforços uns dos outros para o levantamento da felicidade comum. Diante da luta, Senhor, induze-nos a reconhecer que unicamente a luta nos oferece os ingredientes precisos para a vitória da paz em nós mesmos e perante o fracasso, qualquer que seja, faze-nos recordar que somente aprendendo e reaprendendo é que fixaremos a lição que o Mestre Jesus deixou para todos nós. E que assim seja. Uma boa noite a todos, muita paz, né? E que Jesus continue conosco no lar por mais um tempo. Boa noite a todos e muita paz.